Então a gente volta a falar a polêmica que trata da educação aqui do Paraná, isso porque as aulas de artes para estudantes de escolas públicas que têm de 12 a 15 anos vão ser retiradas das turmas do 8º e 9º ano do ensino fundamental aqui do Paraná. É uma mudança anunciada pelo governo do estado na última semana. Mandaram um ofício para os colégios estaduais e, segundo a Secretaria de Educação do Paraná, então uma nova disciplina chamada de pensamento computacional vai ser oferecida no lugar das tradicionais aulas de arte. Além disso, essa nova grade curricular prevê a inserção de uma matéria extra de redação e leitura. Então, só as escolas diversificadas integrais e cívico-militares, que representam 10% da rede pública, devem continuar com a disciplina de arte. O secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda Vieira, defendeu as mudanças. A gente trouxe a proposta agora do ensino da linguagem digital, a linguagem de programação, na essência. Por isso a gente fez uma troca de linguagem da aula de artística no 8º e 9º ano, nas escolas regulares, e substituímos por a linguagem de programação. Nas escolas cívico-militares e as escolas integrais, nada mudou. Só inserimos a matéria de componente de linguagem de programação e nas regulares permaneceram. O que nessas permanece? É porque nas escolas cívico e nas regulares tem uma carga maior de aulas. Na cívico-militar são 30 aulas semanais e nas escolas integrais são 45 aulas semanais. Então tá aí por que se mantém nas escolas que vão permanecer com as aulas para essa turma, tem uma carga horária maior. Então a medida do governo, depois de anunciada, gerou aí reações entre o sindicato dos professores. A secretária de Assuntos Jurídicos da APP Sindicato, que é a associação de entidade aí da categoria, Marley Fernandes, ela lamentou a falta de discussão para a retirada da matéria de artes para essas turmas e diz que essa decisão, sem nenhum tipo de negociação com os professores, é inconstitucional. Disse ainda que vai buscar apoio de alunos e de pais de estudantes para tentar reverter a decisão. Fere a lei de diretrizes e base da educação, que ferem a nossa Constituição e também fere as normativas curriculares. Nós entendemos que não há sociedade ou pensamento linguístico sem a formação integral que essa disciplina que ela traz para os nossos estudantes, né? Os professores de arte sequer também tiveram essa informação, assim como a APP Sindicato. Nós procuramos, junto à Secretaria de Estado de Educação, essa alteração, esperamos ser recebidos nos próximos dias e vamos lutar junto com as demais entidades do Estado do Paraná, com todos os profissionais de educação, estudantes, pais e mães, para o retorno da disciplina de arte na matriz curricular. A Secretaria de Educação do Paraná disse o seguinte, que está aberta para o diálogo com a comunidade escolar e que tem inclusive uma reunião marcada para segunda-feira com representantes do Sindicato dos Professores, exatamente para tratar deste caso. Mark. Vamos lá, o caminho é esse, diálogo com a comunidade escolar, e para mim a solução é muito simples. Pergunta aos alunos e aos pais dos alunos o que eles preferem. Se é uma aula de artes, com o professor muitas vezes lacrando, porque os professores dessa área adoram dar uma lacradinha, ou uma aula de pensamento computacional. E veja, a proposta não é tirar uma coisa e colocar outra. A proposta é a seguinte: mantém o ensino de artes nos anos iniciais do ensino fundamental ali, e no final, nos anos finais, no 8º e no 9º ano, você vai colocar uma disciplina nova. Você vai, então, deixar o conhecimento mais completo, abarcando uma nova área dele, que é o pensamento computacional, que apesar de ter esse nome, ele não necessariamente está só relacionado à tecnologia. Porque o que é o pensamento computacional? É uma habilidade para resolver problemas e desafios de forma mais eficiente, assim como um computador o faria. Essa resolução pode ou não envolver equipamentos tecnológicos, mas a base dela é a exploração de forma criativa, crítica e estratégica dos domínios aí computacionais. O que ela ensina, essa disciplina? Ela ensina o seguinte: olha, você vê um problema, você vê um desafio, você vai pensar sobre ele e aí você vai fracioná-lo em várias partes, obviamente, e vai resolver uma a uma, para depois juntar tudo no final. Então você desenvolve o raciocínio lógico de forma mais eficiente. É isso que é o ensino computacional. Ensina a pensar de forma lógica, de maneira que as exatas serão mais
contempladas nesse sentido. E o Brasil precisa de mais engenheiros, de mais matemáticos industriais, de mais gente que avance na tecnologia. O campo das humanas é muito importante, mas também é importante a gente qualificar melhor os nossos estudantes na matemática, nos números, nas exatas. É isso que o ensino computacional vem trazer. E sobre a fala do PP Sindicato, é isso. A PP reclama de tudo. E, necessariamente, não há problema sindical nisso, Rafaela, porque não vai ter aí professor desempregado. Porque se é verdade que o professor de artes vai ter menos demanda, vai ter a exigência de um professor de educação computacional. É um professor que vai ter que ser contratado para dar essa matéria. Então, é mentira isso, essa falsa impressão que querem dar que haverá demissão de professores. Claro que não, vai ter que ter professor para ensinar ou artes ou ensino computacional. Então, a ideia é ampliar a gama de assuntos oferecidos e é isso que a gente tem que se apegar. E, claro, os pais que têm que escolher. E eu pergunto aqui aos pais que nos acompanham, né, até alunos que estão de férias aí. O que você prefere? É ter só artes ou ter artes e o ensino computacional que vai te ensinar aí a ter raciocínio lógico para a vida? Só para terminar, Rafaela, quando eu era pequeno eu fiz aquele método Kumon. O pessoal mais velho deve lembrar aí. Eu lembro. É mais ou menos isso. Você aprende a ver um problema, né? O Kumon trabalha muito com matemática. Você aprende a ver um problema e você divide a lógica dele para que você resolva um pedacinho de cada vez e depois junte tudo no final. Você aprende a compartimentar as soluções, assim como faz o computador. Por isso o nome, mas como eu disse no começo, pode ou não ter um equipamento tecnológico no meio do caminho, mas é o raciocínio que muda quando você tem contato com esse tipo de conhecimento. 10 horas e 42 minutos.